Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de maio de 2019. Mais um jovem que escapou de massacre em escola de Parkland se suicida. Um estudante que saiu ileso do tiroteio numa escola em Parkland, sul da Flórida, no dia 16 de fevereiro de 2018, onde morreram 17 pessoas, se suicidou neste fim de semana, dias depois de uma outra sobrevivente da massacre ter feito o mesmo, informou a imprensa local. O jornal Miami Herald divulgou que a polícia de Coral Springs registrou que um aluno da escola secundária Marjory Stoneman Douglas, localizada em Parkland, faleceu aparentemente por suicídio na noite de 23/03. O estudante não foi identificado pela polícia, mas o jornal indicou que era um adolescente de 15 ou 16 anos que ainda estudava no Marjory Stoneman Douglas, onde, no dia 14 de fevereiro de 2018, um ex-aluno armado com um fuzil de assalto AR-15 disparou contra estudantes e funcionários, deixando 17 mortos. No fim de semana passado, Sidney Aiello, de 19 anos, que saiu ilesa do ataque em Parkland e conclui os estudos na escola, se suicidou motivada pela síndrome do sobrevivente. Entre os mortos estavam dois dos melhores amigos de Aiello, Meado Pollack e Joaquim Oliver. Os pais da jovem disseram na quinta-feira à emissora de TV, CBS4, que ela se matou porque sofria da síndrome do sobrevivente, um quadro de estresse pós-traumático desencadeado e sustentado pela culpa de ter passado por um ato de violência e ter sobrevivido. Os jovens sobreviventes do ataque à escola iniciaram um movimento nacional contra as armas e que alcançou algumas mudanças na legislação. Clara Lila Gonzalez de Araújo, em artigo para o site da Federação Espírita de Mato Grosso, afirma: para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. O suicídio é loucura. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Crianças e adolescentes, em número expressivo, buscam no suicídio a fuga que lhes parece mais viável aos dissabores e dificuldades que surgem de suas experiências na matéria. O assunto, de importância vital para a análise e reflexão de todos os espíritas, é destacado no temário das campanhas Viver em Família e em Defesa da Vida, reativadas pelo Conselho Federativo Nacional, órgão da Federação Espírita Brasileira, em 21 de novembro de 2004, tendo como uma de suas ações, em nível nacional, estimular o aprofundamento de temas dessa natureza. Concluindo quão importante torna-se o conviver em família, onde sob todos os aspectos, a vida deve ser preservada e cuidada. É entristecedor ver esses espíritos envolvidos em tantas frustrações, decorrentes de conflitos íntimos e de uma educação mal administrada, por parte dos pais, ou por serem, alguns, portadores de desequilíbrios emocionais que não foram atendidos adequadamente na infância, levando-os a uma atitude tão drástica. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro Temas da Vida e da Morte, aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos com sede na alma imatura e ingrata, fraca de recursos morais para sobrepô-los às contingências.
transitórias desses propelentes ao ato extremo. E este trágico ato assume gravidade e constrangimento maiores, quando crianças, que ainda não dispõem do discernimento, optam pela aberrante decisão. Como avaliar o tresloucado gesto de seres tão jovens, sob a visão espírita? Que causas estimulam esses espíritos, ainda imaturos, a buscarem, no gesto derradeiro, a superação dos problemas que os alucinam? Mesmo considerando o grande número de suicidas que renascem com as impressões da ação cometida em vidas passadas, é necessária uma análise mais acurada sobre as razões que os impelem a cometer novas transgressões às leis de Deus, agravando ainda mais sua situação espiritual. Analisaremos, inicialmente, os suicídios que têm por causa a obsessão. Elucida-nos o venerável espírito Bezerra de Menezes que espíritos perversos influenciam os encarnados, sugestionando-os a cometerem o ato terrível, através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Apesar disso, sucumbem, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental, cujo acesso permitiram 6. Esses suicídios, levados a efeito por influências obsessivas, apresentam certa parcela de atenuantes para as vítimas e graves responsabilidades para os que os motivaram, respondendo, esses algozes, perante a justiça divina, pela crueldade cometida contra os seus adversários. Intriga-nos, sem dúvida, que esta situação possa ocorrer com crianças e jovens. A análise feita por Allan Kardec e a resposta dada pelos espíritos superiores, à questão 199, em O Livro dos Espíritos, esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. Conclui Kardec, na mesma nota, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo, então, por efeito de sua inferioridade. Essas crianças, geralmente, manifestam comportamentos desequilibrados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, da dificuldade intelectual que apresentam, agravando-se, cada vez mais, a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais, em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas, para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. Sueli Caldas Schubert, em seu livro Obsessão e Desobsessão, ao referir-se ao problema da obsessão na infância, traz de sua experiência interessantes depoimentos sobre crianças que tentaram o suicídio. Um desses casos foi destacado como gravíssimo. Conta-nos a autora que certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Um dia, jogou-se na piscina, em outro, atirou-se do alto do telhado, na varanda de sua casa, depois quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite.
Seu comportamento, de súbito, tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Os pais da referida criança buscaram ajuda no espiritismo, a partir das reuniões de desobsessão, realizadas em seu benefício. Foi possível diagnosticar, espiritualmente, as causas do seu estado atual. A oração, o passe e a água fluidificada, usados na terapêutica espiritual, melhoraram sensivelmente o problema obsessivo e outras crianças, que apresentavam sintomas semelhantes, foram amparadas, igualmente. Schubert chama atenção para a importância das aulas de evangelização espírita, quando os pequeninos seres são extremamente ajudados pelos ensinamentos ministrados, oferecidos por meio das luzes do esclarecimento espírita cristão de que tanto carecem. Página 66. Além das orientações que recebemos da profilaxia espírita, é imprescindível procurarmos o auxílio de psicólogos, médicos, educadores e outros, que orientem na utilização de mecanismos preventivos, para o reajustamento dessas crianças. É importante ressaltar, todavia, que ao tratarmos de suicídio, não podemos apenas nos referir às obsessões, que influenciam grandemente essas almas torturadas, mas devemos levar em conta o rol de dificuldades que esses espíritos trazem consigo, impulsionando-os a cometer desatinos de toda sorte, em prejuízo próprio, não lhes permitindo viver de forma mais tranquila e segura. Aos pais cabe a tarefa maior de ampará-los, dispensando-lhes muito amor, a fim de que se sintam amados e possam superar esses estados de sofrimento, choques e dores que necessitam ser atenuados por meio da educação, na prática de exercícios moralizadores, até que consigam transformar suas disposições mentais, na busca do rumo feliz que tanto anelam. Ao conhecermos os fatores causais dos sofrimentos que nos atingem, passamos a aceitar com resignação e responsabilidade as provas indispensáveis para evoluirmos. Por isso, aceitar filhos difíceis é reagir de forma positiva, envolvendo-os em vibrações de ternura, anulando-lhes as impressões negativas, dialogando constantemente com eles, no uso da palavra envolta em emoção afetuosa e franca, e transmitindo-lhes a confiança de que haverão de se livrar dos problemas íntimos que os oprimem, confiando em Jesus e nos benfeitores espirituais. A criança, se evangelizada desde cedo, tem noção exata do que significa o amparo desses amigos do além-túmulo. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.